O que torna as coisas esteticamente agradáveis, e por que não dizer hipnotizantes, é a simetria. A simetria encanta não só matemáticos, mas também artistas. E é o que a gente vai ver hoje no Para Além dos Números. Em matemática, existem pelo menos 3 tipos de simetria. É a simetria de reflexão, a simetria de rotação e a simetria translacional. Imagine-se em frente a um espelho. O que você observa é a sua própria imagem. Na prática, existe uma simetria aqui, conhecida como simetria de reflexão. Se a gente parar para pensar, o espelho ele forma um plano, de forma que aquilo que está atrás do plano e do outro lado do plano, ele é simétrico. Há uma simetria. A distância de cada objeto que você vê no espelho, cada parte do seu corpo que você vê no espelho, é a mesma distância da imagem refletida. Aqui você pode pensar nas asas de uma borboleta, na sua própria mão, em folhas. O padrão de simetria de reflexão aparece diversas vezes. Agora, se eu disser para você rodar uma imagem em torno de um ponto, sem que ela perca a sua forma original, o que você veria? Essa é a simetria rotacional. Nós podemos vê-las em figuras como círculos, estrelas de diversas pontas. Se você vê uma simetria saindo do centro da figura em direção às partes externas, falamos de simetria rotacional. O terceiro tipo de simetria trata-se da simetria translacional. Isso agora aparece quando um padrão se repete várias e várias vezes ao longo de um caminho. Como você vê no azulejo desse vídeo. Você observa o caminhar e as imagens se repetindo, uma atrás da outra. Esse é o tipo de simetria chamado de translacional. Agora que nós conhecemos esses 3 tipos de simetria, nós temos no segundo bloco uma convidada artista para nos explicar se faz sentido simetria em diferentes artes. Vamos lá falar com ela? Então, agora que nós vimos um pouco sobre o que é a simetria na matemática, nós vamos conversar com uma artista, a Josiane Zanquete, bem-vinda, que inclusive é co-idealizadora e professora da Casa Sossa, né? Isso, Falei certinho? Casa Zosa. A Zosa? Ah, legal. Lá de São Francisco do Sul, né? São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ah, muito bem, bem-vinda. A gente estava falando sobre simetria e eu estava me imaginando as diferentes artes que existem, né? Não só a pintura, mas dança, música e todas elas, de forma geral, né? E será que isso aparece ou é uma viagem da minha cabeça? Não, assim? aparece total. E, inclusive, eu sou da colagem, né? Ali, colagem com papel, com tecido, com material reciclável também, costumo usar um pouco. Eu gosto de quebrar a simetria. Ah, tá. Aparece em algumas artes minhas, assim, né? Às vezes algo espelhado, ou algum padrão de sequência, né? Meio que simétrico, mas eu sou um pouco de quebrar, acho que é meio... Não penso muito, vai mais na intuição, assim, quando eu tô fazendo uma colagem, né? Eu busco mais passar algum sentimento. Às vezes, como a forma se constrói, como eu coloco ela em alguma superfície, digamos, um quadro quadrado. Tu pode pensar de um jeito como as pessoas vão enxergar aquilo ali da maneira que você quer que elas enxerguem. Ou focar no seu processo individual mesmo, enfim, só desabafar, usar a arte como desabafo. Mas a forma em si vai causar um impacto na pessoa que tá vendo, né? Às vezes formas mais pontiagudas causam algum sentimento específico, né? Às vezes, não sei, algo mais rígido. Formas mais orgânicas pode levar para um lado mais poético, talvez. Nossa, isso é diferente. Tem essas... Acho que dá pra comparar um pouco. Ah, que legal, porque daí eu fico pensando, né, quando faz colagem ou essas coisas são ainda mais visuais, até a gente conseguir identificar quando há simetria e quando não tem, né, ou quando ela pode ser usada.
Quando é dança, por exemplo, que você vai configurar um desenho, entre aspas, num palco, alguma coisa assim. Um desenho coreográfico, né? Já é bem diferente. Também, você imagina o palco e como as pessoas que estão na plateia estão enxergando aquelas formações que tu faz. Usam muito uma formação em V, onde tem um bailarino aqui e os sequenciais atrás. E aí vai rolando o movimento, vai mudando essas configurações de palco, né? Às vezes tu quer dar um foco maior numa cena que vai acontecer lá na frente do palco. Então você tem que direcionar meio que colocar ou um objeto de cena ou um bailarino. As posições vão causar diferentes sensações no público. Quando você trata de dança, uma apresentação, você fala bastante sobre isso, né? Como o público vai enxergar o que tu tá querendo passar. Claro que cada pessoa vai ter um sentimento diferente sobre o que tá assistindo, porque ela vai espelhar o que, né, as vivências dela naquilo que você tá entregando. Mas é interessante, a gente sempre acaba pensando assim, né? Visualmente, como aquilo vai impactar. E olha que a gente sempre, né, vai fazendo limpeza de coreografias, então é um pouquinho chatinho até, assim, tem coreógrafos e professores que são bem rigorosos, então de milímetro, marcado, assim, milímetro, não, se uma pessoa fica um pouquinho mais pra cá do lugar que ela tem que estar, já dá uma estranheza no visual, então com certeza tem, não é viagem não. Não, que legal, é isso que a gente vê as apresentações de dança, tudo organizado, mas como que define as figuras, assim, no geral? É muito pelo sentimento, ou alguma regra, ou vê o que já passou e tenta espelhar alguns elementos? Eu acho que também vem muito de referências, né, de coreógrafos mais antigos e tal, como se foi construindo, mas eu acho que isso vai se dando nas construções das coreografias, do espetáculo em si. É que, como eu falei antes, igual das artes visuais, as formas vão passar tem algo a dizer, né? Formas mais pontiagudas. Na dança também tem formas circulares, tem ondas, tem movimentos de canon, que a gente chama, que tem 3 pessoas e elas vão fazer o mesmo movimento, mas em tempos diferentes. Já vi isso. Sabe? Eu acho que vai se construindo. Não sei dizer bem de onde isso veio, mas com certeza tem, né? Nas danças afro-indígenas, trabalha bastante circular, né? Legal. E outras artes? Você atua com música também? Atuo também, faço muita coisa. Então, porque de alguma forma deve ter, talvez a regularidade dela mostre questões de simetria na música também, né? Não, com certeza. Questões de tempo. Entender primeiro a batida do próprio instrumento, né? Como utilizar ele, enfim. Entender como ele funciona, qual o som que ele faz, o ritmo, os tempos das batidas que você tem que tocar, as pausas. E quando se trata de tocar em coletivo também, né? Tem as entradas, primeiro vai entrar tal instrumento, depois o outro. Eu também sou da capoeira. Então aí também eu tava tentando fazer uma relação aqui na minha cabeça como tudo isso entra, né? Dentro dessa questão de simetria, matemática, na capoeira e na dança, né? Nos movimentos, como você vai fazer esses movimentos, eu vou dar uma estrelinha, que na capoeira a gente chama de AU, aonde a minha mão tem que ir, o quanto a minha perna tem que levantar, quantas vezes ela tem que estar simétrica pra, né, claro, pro movimento sair. Exatamente. Na capoeira se joga em 2, né? Então a gente tem que estar sempre circulando, assim, em 2. Tem um encaixe ali, que é muito na intuição, né? Na prática também que você vai aprendendo, memória muscular, enfim, por aí vai indo. Acho muito que bem. Dá pra encaixar. Legal. E conta pra gente encerrar como que é o teu projeto lá em São Francisco. Então, eu tenho a Casa Zosa, que é um espaço cultural, que eu toco com uma amiga minha, que é a Zosa, Georgia, a gente chama ela de Zosa, é o apelido dela. Ela assina como Zosa, ela também é artista visual, ela pinta, né, ela é mais da pintura. A gente também tem um coletivo de pessoas que tá com a gente na casa, que é a Lisa, o Japa, o Maicon, tem uma galera, assim, que tá com a gente, que faz... Cada um traz uma área da arte, né? Eu venho com o movimento, o Japa vem com a capoeira, que também é outro movimento. Tem a Zosa que vem com a pintura, tem o Maicon com o desenho, a Lisa com a música. E assim a gente vai somando, a Cat também com música. Legal. Muito bem. Então agora bate-bola, jogo rápido, um número não pode roubar. Eu ia falar 7, porque na numerologia é o meu número, e é um número espiritual, eu sei que todo mundo escolhe esse, mas... Ai... Eu ia chutar 8, mas também Agora ia ser um número totalmente da cabeça. Agora eu vou calcular todos os que são multiplicáveis por 7. 14, 21. Tá. Você sabe que o número
O pessoal escolhe alguns números sempre pequenos, né? Porque tem infinitos Tu números. falou... Pode 1 milhão, 1 trilhão, Putz. 10.558, mas é o 7. É o Como 7. pode, né? Não, vai Ou 21, outros. vamos 21. Tá, ainda é um número pequeno. Podia até ser um negativo, inclusive. Ah, é? É um número. Vamos no 7 negativo, então. Tá bom, menos 7, então, pode ser. E uma arte, então, Uma de arte. todos que você falou. Vou demorar pra calcular. Calcular? Calcular, puxar na minha cabeça, assim, é que vem muitas artes, de Não, verdade. solta uma aí, solta uma. Pois é, depois a gente corrige. Eu não sei o nome da obra. Tá, Depois eu posso te mandar uma imagem. mande. É uma obra da minha amiga, da Zusa, que é uma bandeira. Ela pinta os orixás. Aham. Então ela tem um trabalho já de anos dela que ela pinta os orixás. E trabalho com tecido também. E nessa última leva de obras que ela tava fazendo, ela fez uma exposição com bandeiras. Ah, Que são outros trabalhos que ela já tinha antes pintado em tecido, daí ela costurou todos eles e ficaram obras maravilhosas. legal, então vamos acompanhar. Depois eu vou colocar nos comentários o link dela e aí o pessoal procura. Muito bem, obrigado, Joe, por participar. Vocês que estão aí conosco, no próximo bloco a gente vai no laboratório lá da Uninter para fazer um experimento. Fica conosco. Agora que você assistiu a entrevista, nós chegamos nos laboratórios estúdio da Uninter para a gente fazer um experimento. Hoje um experimento de matemática, usando o software GeoGebra, que permitirá discutir a planificação de sólidos. O que é a planificação? Imagine que você queira fazer um sólido, uma lata, uma caixa ou algum objeto que lembre um sólido geométrico. Existe uma forma de você recortar no plano, em uma cartolina, esse sólido e a partir de dobraduras fazê-lo. Isso é bem interessante porque nos ajuda a modelar projetos tridimensionais, em 3 dimensões, a partir de representações de 2 dimensões. Vamos dar uma olhada em alguns sólidos comuns, que são os que você está vendo aqui. Olha, por exemplo, o hexaedro, que é o que parece uma caixa que está aqui para baixo. Essa caixa, quando planificada, ela faz mais ou menos isso daqui, ó. É como se eu estivesse abrindo, e se por acaso eu recortar uma folha com esse formato, fazendo dobraduras, eu posso chegar a ter uma caixa. Agora, vamos encontrar a pirâmide hexa é de 6, hexagonal. Ela está ali. E olha o que acontece quando a gente faz a planificação. Ela se abre. Então, se eu desenhar no plano essa espécie de estrela e fazer a dobradura, eu chego numa pirâmide hexagonal. As pirâmides, inclusive, são classificadas pelos seus nomes. Pirâmide pentagonal significa que tem 5 faces. E olha só, na área lateral, né? E olha só que interessante. Pirâmide pentagonal pode ser planificado. Também é o caso do prisma triangular, que tendo 3 faces na área lateral, pode também ser planificado. E aí você pode pensar, geralmente é difícil a gente visualizar isso, mas na simulação fica até mais fácil. Olha o caso de um prisma octogonal. Octo é 8, o octopus. Aqui eu tenho tetra 4 edros, é uma pirâmide também, ó, um tetraedro. E finalmente um paralelepípedo, que é uma caixa, né, vamos colocar assim. Ela também pode ser feita na forma de um objeto planificado. Então o que a gente vê a partir dessas simulações é que quando precisamos construir um objeto em 3 dimensões, podemos desenhá-los em 2, num papel, por exemplo, e a partir de dobraduras construir o objeto que a gente quer. Enfim, hoje discutimos várias coisas no programa Para Além dos Números. Se você está gostando, deixe seu recado e um abraço para vocês.